questões. Isso por quê? Porque muitas questões sobre esse tema acabam falando sobre a diferença entre ligação iônica e ligação covalente. Então, como você já sabe o que é ligação iônica, quem faz ligação iônica, quais são as propriedades dos compostos iônicos, agora basta que você compreenda o que é a ligação covalente. Antes de eu retomar o tema, deixa eu mostrar para vocês esse gráfico aqui. A visualização está ok? Visualização ok? Dá para fazer a leitura direitinho? Ok, pessoal? Dê um feedback se vocês estão conseguindo ver essa imagem nítida. Ok. Ok, Carlos. Obrigado, Carlos. Então, gente, como é que se explica do ponto de vista teórico a ligação covalente? Primeiro, por uma força de atração elétrica que existe naturalmente entre partículas positivas e partículas negativas. Sempre que partículas positivas se aproximam de partículas negativas, rola uma atração de natureza elétrica. Inclusive, as pessoas falam popularmente que os opostos se atraem, né? Falo mais ou menos assim, né? Os opostos se atraem. Então, partículas positivas e negativas se atraem. Essa representação está aqui, ó. Forças elétricas de atração e repulsão. Quando dois átomos de hidrogênio, por exemplo, aqui essa nuvem azulada com o núcleo branco seria um átomo de hidrogênio, aqui outro. Então, quando esses dois átomos se aproximam, ocorre uma atração elétrica, ok? Por quê? Porque o núcleo de um átomo, essa bolinha branca aqui, ó, que é positiva, vai atrair a eletrosfera do outro átomo que é negativa, porque tem elétron. Então, o núcleo de um átomo, que é positivo, atrai o elétron que está na eletrosfera do outro átomo, que é a bolinha amarela. Ok? A bolinha branca, que é o núcleo, carga positiva, porque tem próton, atrai a bolinha amarela, que está na eletrosfera do outro átomo, que tem carga negativa. Enquanto isso, o outro núcleo daquele segundo átomo, que também tem carga positiva, porque tem próton, atrai a bolinha amarela representando o elétron do primeiro átomo. Então é uma dupla atração, né? Isso que ele fala aqui, ó, o núcleo de cada átomo, além de atrair o elétron de sua própria eletrosfera, atrai também o elétron do átomo vizinho, tá bom? A alta afinidade eletrônica leva os dois átomos a compartilhar seus elétrons. Então, esses dois átomos que se aproximaram vão passar, a partir de então, a compartilhar seus elétrons. Aí você perguntaria assim, professor, mas e as forças de repulsão também não são importantes? São. As forças de repulsão também atuam nessa hora aqui, ó. Aqui nós temos uma representação com os mesmos dois átomos e as forças de repulsão. Representação das forças elétricas de atração e de repulsão quando dois átomos de hidrogênio estão próximos. Aqui as forças de atração, nós já vimos, e aqui as forças de repulsão. O núcleo de cada átomo, além de atrair o elétron de sua eletrosfera, atrai o elétron do átomo vizinho. Só que acontece o seguinte, a força de atração que nós vimos na primeira imagem, essa aqui, ó, acaba superando a força de repulsão, porque também existe força de repulsão, tanto entre os dois elétrons, como entre os dois prótons que estão nos núcleos. Só que as forças de atração vencem. E aí, a molécula de H2 é formada. Vejam que antes havia duas nuvens, né, ó, representando os dois átomos, que ainda não estavam coligados. A partir do momento em que eles se aproximam e que essa atração se torna maior do que a repulsão, forma-se a ligação, e aí passamos a ter uma nuvem só, que passa a representar a ligação. Essa nuvem aqui, ó, englobando os dois núcleos e os dois elétrons, é uma nova entidade que significa uma espécie de casamento entre os dois
átomos originais. É parecido com aquela história que a gente escuta quando fala assim, olha, eles eram dois quando eram solteiros, agora são um só. É mais ou menos isso. Né? Eles eram átomos isolados quando viviam distantes, quando se aproximaram, formaram uma união, que nós chamamos de molécula, que é um conjunto, né, pessoal? É um conjunto, por isso que ela é representada por uma nuvem só. Essa é a natureza da ligação covalente, de uma forma bem simplificada, mas ela serve como modelo para todas as ligações que nós vamos estudar aqui. Eu disse também na aula de quarta-feira que, dependendo da posição da tabela periódica em que se encontra o elemento, já dá para ter uma ideia se essa ligação vai ser covalente ou se vai ser iônica. Tá, gente? Como é que a gente vai fazer essa análise? Como é que a gente vai fazer essa análise? Funciona da seguinte maneira. Vamos ver aqui que tem um esqueleto da tabela periódica. Ó, preste bem atenção no que eu vou falar agora, porque se você aprender isso aqui, fica bem mais fácil de você aprender o que vem a seguir. Quando você encontrar elementos, especialmente do grupo 14 até o grupo 17, grupos 14, 15, 16 e 17, especialmente esses elementos aqui, combinados entre si, ou algum deles combinado com o hidrogênio, provavelmente você vai ter uma ligação covalente. Então, repito, antes mesmo que você entre na análise do mérito, se é ligação covalente ou não, dá para ter uma pista se vai ser a ligação covalente. Como é que você vai ter essa pista? Se os elementos coligados forem dos grupos 14 ao 17, entre si, ou algum deles com o hidrogênio, é quase certo que a ligação é do tipo covalente. Ok, pessoal? E a justificativa disso, para quem quiser ir um pouco mais além, é a seguinte. Existe uma propriedade chamada eletronegatividade que, resumidamente, significa o quê? A atração maior ou menor que um átomo exerce sobre elétrons, tá? Do outro átomo. Então, elementos que têm alta eletronegatividade tendem a tomar os elétrons dos outros átomos, tendem a atrair os elétrons com mais intensidade. Acontece que os elementos dos grupos 14 a 17 têm alta eletronegatividade. Quando eles se conectam entre si, como eles têm alta eletronegatividade, nenhum tende a tomar o elétron do outro, eles acabam compartilhando, tá certo? Então, quanto menor for a diferença de eletronegatividade, maior a tendência de a ligação ser do tipo covalente. Porque quando eu junto elementos desses 4 grupos que eu falei com algum elemento metálico, especialmente dos grupos 1 e 2, a diferença de eletronegatividade é muito grande. E aí o átomo que tem mais eletronegatividade acaba roubando os elétrons do átomo que tem menos eletronegatividade. Porque a diferença de eletronegatividade justifica isso, essa tomada dos elétrons, né? Eu costumo brincar assim, para usar uma linguagem mais simples, porque essa linguagem da química é meio pesada, né? Eu costumo dizer o seguinte: quando um metal e um não metal formam uma ligação, é mais ou menos como o Davi e o Golias, né? É o gigante contra o anão. Então, como esses elementos dos grupos 14 e 17 têm uma eletronegatividade muito alta, eles são muito fortes. Eles tomam os elétrons dos elementos desses 2 primeiros grupos. Então, não rola uma cooperação. Por isso que a ligação é do tipo iônica. Você lembra disso? Sempre que eu tiver elementos dos grupos 1 e 2 com elementos dos grupos 14 a 17, vai dar ligação iônica, porque os elementos dos grupos 14 a 17 são muito fortes do ponto de vista de eletronegatividade e acabam tomando os elétrons dos átomos com menos eletronegatividade. Mas, quando eles se encontram entre si, dos grupos 14 a 17, nenhum é mais forte do que o outro, são 2 gigantes. Então, como nenhum vence o outro, eles acabam se associando, cooperando, né? E formando sociedades de elétrons, que são as ligações covalentes. Ficou claro isso, pessoal? Que em resumo, a posição da tabela periódica
a posição do elemento na tabela periódica, melhor dizendo, né, pode indicar, e geralmente indica, qual o tipo de ligação que vai acontecer. Então, eu vou recuperar um exercício que nós já fizemos aqui na aula passada, tá? Para que eu possa ilustrar isso de uma forma bem mais tranquila. Por que é que a ligação entre os dois átomos de cloro na molécula do gás cloro, Cl2, é do tipo covalente? Aí você volta aqui e você vai lembrar que o cloro pertence à família 17. Esse elemento aqui, o cloro, ó, pertence à família 17. Terceiro período. Bem aqui, onde está a setinha do mouse. Ora, como são átomos do grupo 17 entre si, átomos de um elemento do grupo 17 entre si, os dois têm alta eletronegatividade, então nenhum átomo desses roubaria o elétron do outro, tá? Então eles preferem se associar. Observem que na hora em que eles se associam, eles fazem um emparceiramento com o elétron da última camada, da camada de valência. E aí, quando a gente olha para o modelo de Lewis da ligação covalente, a gente percebe que cada átomo de cloro está rodeado, cercado de 8 elétrons. Isso ainda é um reflexo, pessoal, da regra do octeto, né? Não vamos esquecer da regra do octeto. Então, de um modo geral, não é uma regra absoluta, tem exceções, mas de um modo geral, a ligação covalente é estabelecida de modo que o átomo fique cercado por 8 elétrons, né, na sua camada de valência. Cada cloro só tinha 7 antes da ligação. Mas devido ao compartilhamento, cada um agora tem 8. Ah, professor, quer dizer que esses 2 elétrons do par, esses 2 elétrons da ligação, servem para os 2 átomos? Exatamente. Quando eu vou contar os elétrons à esquerda, são 8. Quando eu vou contar os elétrons à direita, também são 8. Quer dizer que o mesmo elétron está servindo, digamos assim, aos 2 átomos simultaneamente. É exatamente essa a ideia que nós vimos aqui naquela imagem, ó. Quando eu mostrei a imagem para vocês, aqui, ó, esses 2 elétrons da ligação, quando a ligação já está realizada, eles acabam servindo para os 2 átomos que fizeram a ligação. É como se eles passassem a fazer parte, ambos, simultaneamente, dos mesmos átomos. É o que está representado aqui nessa imagem. Tá bom, gente? Tudo bem até aí? Dúvidas? Vamos às perguntas? Querem que eu repita alguma coisa do que eu falei? Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Perfeito. Entenderam o espírito da ligação covalente? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Vocês já estão vendo que a ligação covalente ela tem um diferencial muito grande, não dá para confundir com relação à ligação iônica. Na ligação iônica, feita a ligação, alguém fica com mais elétrons, alguém fica com menos elétrons. Alguém se torna positivo, alguém se torna negativo. Rolava aquela história dos íons, né? Que a gente insistiu tanto, que a gente bateu tanto nessa tecla. Ligação iônica é porque alguém toma os elétrons de alguém. Quem toma os elétrons passa a ser negativo, quem doa os elétrons passa a ser positivo. Forma-se a ligação iônica. Por hora, esqueça isso. Nós estamos falando de ligação covalente, que é outro mundo. Na ligação covalente, ninguém perde, ninguém ganha. Pelo contrário, há um emparceiramento, há uma sociedade. Tá certo? É como se fossem 2 sócios numa empresa, e aí o capital que cada um traz para a empresa vai servir para todo mundo, vai servir para a empresa como um todo. É o caso aqui. Veja o caso do hidrogênio com enxofre. Eu fiz a advertência. A ligação covalente tanto ocorre entre átomos daqueles grupos 14 a 17, como entre átomos de algum deles com o hidrogênio, é o caso do enxofre. O enxofre ele pertence ao grupo 16, esse grupo aqui, ó, tá? Como ele está conectado com o hidrogênio lá do grupo 1, mas só com o hidrogênio, só vale para o hidrogênio, forma-se uma ligação covalente. E funciona tudo do mesmo jeito. O enxofre, após a ligação, contando com os elétrons que ele, com os quais ele se associou do hidrogênio, ele passa a ter 8 em torno de si. E aqui a primeira curiosidade. O hidrogênio, ele só precisa de 2 elétrons.
Aliás, ele só pode ter 2 elétrons, porque você lembra que o hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica, ele só tem uma camada em torno do núcleo, e nessa camada só cabem 2 elétrons. Então, o máximo de elétrons que um hidrogênio pode ter em torno de si são 2. Ele talvez seja, pessoal, a primeira exceção, talvez a mais famosa, da regra do octeto. Os elementos tendem a ficar com 8 elétrons em torno de si, feitas as ligações. O hidrogênio basta que fique com 2. Então, o hidrogênio ele excepciona a regra do octeto. Tá? Mas funciona tanto quanto com os outros. Ele permanece estável com 2 elétrons em torno de si. Porque, lembrem, ele também foi beneficiado pela ligação, pelo emparceiramento dos elétrons. Ele só tinha um elétron, mas contando com o elétron que o enxofre emprestou para a ligação, ele agora tem 2, tanto o da esquerda quanto o da direita. E o pH3, né, ele vai ter a mesma história. O fósforo, originalmente, ele é da família 15, tá? Então, ele teria só 5 elétrons na camada de valência. Mas, como ele se associa a 3 hidrogênios, e cada hidrogênio empresta o seu elétron, então, se você contar agora, você vai ver que o fósforo tem 8 elétrons em torno de si. O fósforo obedece à regra do octeto. E cada hidrogênio tem 2, como a gente soube agora que ele precisa ter. Então, gente, ó, esses 3 exemplos, baseados no modelo de Lewis, mostram que a ligação covalente ela sempre funciona à base do emparceiramento, à base da associação, à base da cooperação de elétrons, tá bom? Aqui ninguém vai falar que alguém perde, que alguém ganha, ok? Essa foi a nossa primeira, digamos assim, observação mais importante para que você faça a diferença ali entre o que é uma ligação iônica e o que é uma ligação covalente, tá bom? Segunda observação sobre ligação covalente é que existem ligações covalentes chamadas apolares e existem ligações chamadas polares. Deixa eu voltar um pouquinho para explicar isso para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem da molécula de fluoreto de hidrogênio. Fluoreto de hidrogênio. Percebam, é uma ligação covalente. É um átomo de flúor da família 17 com o átomo de hidrogênio. E aí eu repito o que eu falei no início da aula, eu vou repetir isso aqui várias vezes, não fiquem aborrecidos, é porque é importante que eu repita para que isso faça sentido para vocês. Toda vida que um elemento das famílias 14 a 17, como é o caso do flúor, estabelecer uma ligação com o hidrogênio, essa ligação vai ser do tipo covalente. Tá bom? Então funciona assim. O flúor tem 7 elétrons na camada de valência, o hidrogênio tem 1. Mas quando se associam, o flúor passa a ter 8, porque ele passa a contar com o elétron do hidrogênio, e o hidrogênio passa a ter 2, porque ele passa a contar com o elétron do flúor. Só que aqui você vai notar uma coisa curiosa. Em torno do flúor, a nuvem é bem mais espessa, é bem maior. Em torno do hidrogênio, a nuvem é menorzinha. Então, nós estamos aqui diante do que os químicos chamam de ligação covalente polar. Qual é a graça? Como o flúor é um elemento muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, apesar de estabelecerem uma ligação covalente, o flúor atrai a ligação com mais intensidade para o seu lado. Tá? O flúor é bem mais eletronegativo, é bem mais forte, é bem mais atraente do que o hidrogênio. Então, isso significa que vai haver aqui uma polarização. Uma polarização, pessoal, é mais ou menos assim, um excesso potencial de carga negativa de um lado, um excesso de carga positiva do outro. O professor Malson não acabou de falar que na ligação covalente não tem esse negócio de carga positiva e negativa? Não tem pela perda de elétrons. Não é que o flúor tenha ganho o elétron do hidrogênio. É que mesmo não tendo ganho o elétron do hidrogênio, ele concentra uma maior quantidade de cargas em torno de si, o potencial elétrico, a gente usa um termo lá da física, tá? O potencial elétrico em torno do flúor é bem mais intenso do que o potencial elétrico em torno do hidrogênio, criando uma polaridade. É como se essa molécula fosse uma bateria com os polos positivo representado pelo hidrogênio e negativo representado pelo flúor. Perceba uma coisa, isso não chega a ter o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico que existe numa ligação iônica. Mas
é bem mais intenso, por exemplo, do que o potencial elétrico que existe numa ligação covalente apolar. A propósito, a ligação covalente apolar, como é o caso aqui da molécula formada por dois átomos iguais, né, ela não tem aquela diferença que você viu na nuvem. Por que ela não tem nenhuma diferença na nuvem? Porque no caso da molécula apolar, ninguém é mais eletronegativo do que ninguém, ninguém atrai mais a ligação do que ninguém, portanto, não existe uma formação de polos como havia na estrutura anterior, tá bom? Então, devido ao fato de que a densidade eletrônica é a mesma em torno dos dois átomos, essa ligação é chamada de ligação covalente apolar, porque a densidade eletrônica é igualmente distribuída na molécula. Ninguém leva vantagem sobre ninguém. São exatamente iguais. Então, percebam que, daqui por diante, além de vocês terem que fazer a diferença entre ligação covalente e ligação iônica, que vocês já sabem, vocês terão que fazer também, muitas vezes, a diferença entre ligação covalente polar e ligação covalente apolar. Só uma dica para que você consiga percorrer isso aqui com mais facilidade, para que você não tenha tanta dificuldade. Normalmente, siga padrões, tá bom? Mesmo que os padrões às vezes não funcionem, tenham exceções, eles ajudam. Normalmente, a ligação covalente polar é estabelecida entre átomos diferentes, sejam quais forem. E a ligação covalente apolar é estabelecida entre átomos iguais. Ok, pessoal? Então, repito, ligação covalente polar se estabelece entre átomos diferentes. Ligação covalente apolar, em regra, se estabelece entre átomos iguais. Mas ambas são ligações covalentes. Vocês acabaram de ver por que que uma é polar e por que que a outra é apolar. Qual é o segredo? Tem tudo a ver com a história da densidade eletrônica, né? Quando eu explico que a ligação HF é polar, é porque a densidade eletrônica de carga em torno do flúor é maior do que a densidade eletrônica de carga em torno do hidrogênio. Mas por que mesmo, professor? Porque o flúor é mais eletronegativo. O flúor atrai mais para si, tá, essa nuvem que é a ligação. Então, ela se concentra sobre o flúor e não sobre o hidrogênio, que é menos eletronegativo. Já na ligação covalente apolar, a densidade eletrônica é igualmente distribuída e não se concentra sobre nenhum dos átomos, porque eles são exatamente iguais. Ok, moçada? Muito bem? Ok. Satisfeitos? Gente, essa informação é o núcleo da aula de hoje. Essa aula de hoje, na aula de quarta-feira, eu apresentei o que é a ligação covalente, né? A partir do compartilhamento de elétrons. E na aula de hoje eu deixei para focar mais sobre essa história de polaridade das ligações. Polaridade das ligações. Porque aí quando vocês enfrentarem perguntas como a pergunta de número 2, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Quer ver? Ó? Com base no conceito de eletronegatividade, classifique as espécies químicas a seguir em iônica ou covalente. E sendo covalente, em polar ou apolar. Vejam que agora ficou mais fácil para vocês. Por exemplo, a molécula de nitrogênio. A molécula de nitrogênio é formada por dois átomos do elemento químico nitrogênio, naturalmente, que estão na família 15. Qualquer dúvida, você vai lá na tabela periódica e consulta a tabelinha periódica. Você vai encontrar o nitrogênio logo aqui, ó, na família 15. Então, ó, olha a dica. Se são dois átomos da família 15, entre si, está rolando ligação covalente. A única dúvida que você vai ter agora é se é polar ou apolar. Ah, mas é fácil. Não são átomos iguais? São. Se são átomos iguais, a ligação deve ser do tipo covalente apolar. Né? Covalente apolar. E a explicação é bem tranquila, porque os átomos são iguais. São dois átomos de nitrogênio, portanto, são átomos iguais. Não é o caso, por exemplo, da molécula,
vamos já mostrar aqui, de cloreto de hidrogênio. Eu vou passar aqui para o item C. Apesar de ser uma ligação covalente, tanto quanto era a ligação do item A, mas agora ela se estabelece entre hidrogênio e cloro, átomos diferentes. Então, nesse caso, vai rolar essa diferença de densidade que a gente viu aqui na imagem A. Hidrogênio de um lado, no caso lá vai ser o quê? O cloro do outro, mas a imagem é a mesma, o efeito é o mesmo. Diferença de densidade eletrônica. Portanto, essa ligação cloreto de hidrogênio é uma ligação covalente polar. Perceba a diferença, ó. Ligação covalente polar. Em virtude da diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o cloro. Beleza, gente? Então você já sabe agora, quando você tiver que perguntar se a ligação é covalente polar ou apolar, o critério vai ser mais ou menos esse. Se os átomos forem iguais, deve ser uma ligação covalente apolar. Átomos diferentes, ligação covalente polar. Fluoreto de magnésio e cloreto de cálcio. Aí você vai lembrar das aulas anteriores. Eu tô no caso do fluoreto de magnésio com o magnésio, que é um elemento lá da família 2, com o flúor, que é da família 17. Ora, gente, quando eu pego os extremos da tabela, magnésio família 2, flúor família 17, não dá outra. Ligação iônica, porque nesse caso ocorre interação eletrostática entre íons devido à extrema diferença de eletronegatividade que faz com que um átomo consiga capturar os elétrons do outro. É o mesmo caso entre o cálcio, que também é da família 2, e o cloro, que é exemplo do flúor, também é da família 17. Como as diferenças de eletronegatividades nos dois casos são muito grandes, formam-se íons e a ligação é do tipo iônica. Então, gente, ó, qual é a habilidade que a gente está buscando desenvolver nessa aula, para que você desenvolva essa habilidade e consiga concluir bem o seu curso de Química? É que você saiba diferenciar uma ligação iônica de uma ligação covalente. E sabendo diferenciar uma ligação iônica de uma ligação covalente, você também saiba quando essa ligação covalente é do tipo polar e quando ela é do tipo apolar. De posse dessa informação, você já vai responder a questão 3 com facilidade. Quer ver? A questão 3 é uma questão muito inteligente, muito bem elaborada, né? Que pode cair numa prova de biologia, por exemplo, ou de química, né? Claro. As principais estruturas biológicas que constituem os seres vivos são formadas por ligações covalentes. Essas estruturas biológicas das quais a gente está falando aqui são os carboidratos, as proteínas, os lipídios, né? Os ácidos nucleicos. Estudando a composição química dessas estruturas, a gente percebe que prevalece entre elas as ligações covalentes. A pergunta seria: qual a explicação para que nessas estruturas prevaleça a ligação covalente? Então, a resposta vem exatamente assim, ó. Como as ligações covalentes se estabelecem justamente entre os átomos das famílias 14 a 17, e nós somos formados essencialmente por elementos dessas famílias, além do hidrogênio, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre, então fica claro por que as nossas estruturas são formadas à base de ligações covalentes. Então uma resposta bacana seria essa aqui, olha só. Os seres vivos são constituídos essencialmente de macromoléculas, como gorduras, que são os lipídios, né? Carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos. Os principais constituintes dessas macromoléculas são elementos químicos não metálicos, mais o hidrogênio. Ok? São o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre. Nós somos uma sopinha de letras, né? 90 e tantos % da nossa estrutura química é formada a partir desses 5 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Tanto é que vocês vão passar a estudar no próximo ano uma química chamada química orgânica,
que ela se debruça exatamente sobre esses elementos, sobre esses 5 elementos, né? Que formam a estrutura de todos os seres vivos, a estrutura básica dos seres vivos. E esses elementos são exatamente os que estabelecem ligações do tipo covalente. Portanto, esse é o tipo de ligação que predomina entre os seres vivos, na estrutura dos seres vivos. Ok, pessoal? E a última questão desse tópico, né, para a gente fechar por aqui, questão 4, assinale a alternativa ou as alternativas corretas a respeito da formação da ligação química entre átomos. Então, vamos fazer aqui uma espécie de revisão geral do tema, né, para a gente passar, então, ao tema da aula seguinte. Só uma sugestão antes, pessoal. Revejam esse material, tá bom? Especialmente essas tabelas onde tem a representação de algumas substâncias simples moleculares, que é importante, pessoal. Quando a gente falar de gás nitrogênio, você lembrar tanto da estrutura de Lewis, como da fórmula estrutural, tanto do símbolo de Lewis como da fórmula estrutural. Gás oxigênio, gás flúor, porque aí você vai começando a ter mais familiaridade com essas estruturas, né? Você só vai ver isso nas aulas de química, tá, gente? Ainda bem, né? E aí também essa tabela onde tem a representação de algumas substâncias compostas. Essas são simples. Olha o adjetivo, simples. Porque formadas do mesmo elemento químico. Essas são compostas, porque formadas pela combinação de 2 ou mais elementos químicos diferentes. Por exemplo, o metano é formado de carbono e hidrogênio, a amônia de nitrogênio e hidrogênio, e assim por diante. São estruturas compostas e suas respectivas fórmulas moleculares de Lewis e estrutural. Tá bom, gente? Então, um bom aluno de química, ele vai conhecer as fórmulas molecular, estrutural e de Lewis, pelo menos de algumas substâncias mais comuns, como é o caso do metano, da amônia, do gás nitrogênio, do gás hidrogênio, da água, do fluoreto de hidrogênio, etc. Essas que a gente geralmente usa como exemplos, tá? Não precisa você conhecer tantas estruturas, mas pelo menos conheça algumas. Quando a gente falar assim, qual a fórmula de Lewis da água? Aí você vem com essa estrutura aqui, ó. E qual a fórmula estrutural da água? Aí já é diferente. Veja que na fórmula de Lewis nós representamos as ligações através dos pares de elétrons. Na fórmula estrutural, cada par de elétrons ligantes é representado por um tracinho. E na fórmula molecular, basta que você coloque a proporção e a espécie de átomos que formam a estrutura. Mas não deixem de rever essas tabelas dessa teoria. E sobre a questão 4, né, que nós dizíamos assim, assinala a alternativa ou as alternativas corretas a respeito da formação das ligações químicas, ou da ligação química entre os átomos. Bom, primeira pergunta. É possível sintetizar um composto contendo somente átomos de metais alcalinos e alcalinos terrosos que apresente uma ligação covalente tripla? Pessoal, se eu só tenho átomos de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, me parece que não vai ser possível, vamos comentar aqui rapidinho, que você consiga estabelecer essa ligação covalente, porque compostos contendo somente átomos de metais alcalinos e alcalinos terrosos são o pessoal das famílias 1 e 2, tá certo? Eles apresentam um tipo de ligação que nós vamos conhecer na próxima aula, chamada ligação metálica e não ligação covalente. Portanto, a resposta é não, não dá para fazer. No item B, também incorreto. Reações químicas exclusivamente entre halogênios podem gerar compostos iônicos? Não, porque halogênios são da família 17. E compostos iônicos precisam de metais e não metais. Tá bom, gente? Então, as duas primeiras estão incorretas, as demais estão corretas. Por exemplo, a molécula de clorato de sódio apresenta ligações do tipo covalente e iônica. Isso é verdade. Por quê? Porque a molécula de clorato de sódio, que é essa aqui, NaClO3, tem ligações covalentes entre o cloro e o oxigênio, mas tem ligações iônicas entre o sódio e o íon clorato. Então, isso aqui é mais uma curiosidade que vale a pena reforçar. Eu disse não de quarta-feira, mas vou repetir agora para quem não estava.
Existem compostos exclusivamente formados por ligações iônicas, existem compostos formados exclusivamente por ligações covalentes. E existem compostos, como é o caso do clorato de sódio, formados simultaneamente por ligações iônicas e por ligações covalentes. Isso é bastante comum, tá? Inclusive tem uma estrutura aqui que eu acredito que vocês já deram uma olhada nela, né? E vocês vão ver que ela tem, ao mesmo tempo, ligações covalentes, mas também tem ligações iônicas. Tá certo, gente? Então, várias estruturas químicas apresentam ligações iônicas e ligações covalentes simultaneamente. Quarta, entre óxidos é possível encontrar compostos moleculares e compostos iônicos. É mais uma curiosidade. Os óxidos são compostos que, dependendo da sua estrutura, podem ser covalentes ou podem ser iônicos. Então, por exemplo, os sais, todos os sais são iônicos, né? Todos os ácidos são covalentes, mas os óxidos, eles têm uma característica peculiar. Alguns óxidos são covalentes, outros óxidos são iônicos, a depender da estrutura de cada um. E, finalmente, eu falei para vocês também que nem todos os compostos seguem a regra do octeto, né? O hidrogênio já é uma das exceções. Então, nesses compostos que você vai ver aqui, que são apenas um exemplo, uma amostra, o fósforo, o enxofre, o nitrogênio e o xenônio, nesses compostos, eles não obedecem à regra do octeto. Quer dizer, eles não ficam rodeados de 8 elétrons ao final da ligação, tá certo? Então, é uma observação importante, se você encontrar isso numa prova, nem todos os compostos formados por ligações covalentes seguem a tal da regra do octeto. Existem exceções importantes que nós vamos conhecer com mais vagar em outro momento. Beleza, pessoal? Então, aí os exercícios resolvidos com vocês. Na próxima aula, o nosso tema vai continuar em ligações químicas, agora caminhando para o final do capítulo 6, ligações metálicas. Então, vou pedir a vocês o seguinte. Antes da aula de quarta, e quem não for para a aula de quarta, que não estiver na aula de quarta antes da aula de sexta, leiam esse conteúdo, tá? E a gente termina esse assunto de ligações químicas com o estudo das ligações metálicas na próxima semana e mais exercícios resolvidos. A partir da outra semana, já na semana do dia 21, a gente vai passar para o capítulo 7, que é o nosso penúltimo capítulo dos 8 que nós programamos para o ano. Tá bom, gente? Então, a gente só para situar vocês, para a gente poder aqui ir marcando os nossos próximos encontros. Próxima aula, ligações metálicas. Próxima semana nós terminamos o capítulo 6. Já vimos ligações iônicas, essa semana vimos ligações covalentes. Vamos voltar ao assunto durante os exercícios de revisão, naturalmente, porque isso ainda vai ser tema de avaliação para vocês, né? Com certeza. E aí a gente já vai partir depois para o capítulo 7. Ok? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom. Tudo certo. Ok. Obrigado pela presença dos guerreiros que ficaram até aqui. Nessas aulas com o Meet, agora a gente vai ficar até mais ou menos 45 minutos, se for preciso a gente vai até um pouco mais, mas sem atrapalhar a aula seguinte de vocês e o necessário intervalo. Então, obrigado pela presença. Quarta-feira, se vocês puderem estar presentes, eu vou ficar mais feliz ainda, tá bom? Porque nós temos tido uma pouca frequência na aula de quarta, então vamos tentar parear para a gente conseguir colocar pelo menos aqui 15 alunos quarta, 15 alunos sexta. Conto com vocês, tá bom? Valeu. Tá bom, tio. Valeu, Carlos. Obrigado pela presença. Tchau, Vitor. Até a próxima quarta-feira, então. Tchau, tio. Valeu, tio. Valeu. Bom final de semana para todo mundo.